paz do Senhor, igreja. Temos visto, ouvido, e muitas famílias, muitas pessoas têm nos ligado pedindo oração. Há uma peste perniciosa assolando a terra. E a igreja testemunha de que muitas doenças, moléstias mesmo, que eram epidemias muito antigas, já o território brasileiro não tinha mais, né, nenhuma dessas enfermidades, já tinham sido banidas. Sarampo, agora cachumba, né, tem aparecido assim de uma maneira tão terrível no Brasil, e vemos até mortes, casos de óbito de sarampo, que a gente dizia assim, é tão comum, sarampo, não faz nada. Mas como inimigos têm, né, graçado a terra com enfermidades que se identificam, e as que não se identificam aparecem e estão ceifando vidas. Por isso a igreja do Senhor sabe que isso são sinais daquilo que ele disse, que a vinda do Senhor, ao se aproximar, atrairia muitas dessas enfermidades, doenças, insegurança, rebeldia, rebelião, confrontos, guerras, rumores de guerras. Até a natureza está gemendo, porque sabemos que aquele dia se aproxima, irmãos. Eu quero ler convosco. Nós estamos vendo a grande e maravilhosa ação do Espírito Santo neste lugar. A irmã me permitiu, eu queria dizer para as irmãs, que nós temos visto o Senhor operar aqui. Nós temos um testemunho mais recente, o pastor Fabiano Igreja, a irmã surda de mais de 6 meses, surda total de um dos ouvidos, ao ponto de já estar comprando até aparelho para colocar, quando foi no trabalho que fizemos das lapidadas, o Senhor curou totalmente a irmã, ela restaurada, está para contar. E quando ela chegou em casa, que o marido gritava para falar com ela, ela diz, não grita mais, porque eu fui curada nesta tarde. E o Senhor curou, porque Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Amém? Quero me adiantar, porque a irmã hoje, ela me ligou, irmã Théo, eu não vou para a igreja hoje. Conte meu testemunho, que eu já estou proclamando a glória de Deus em todo lugar. Amém? Você abre comigo João. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Capítulo 5, versos de 1 em diante, até os versos 15. A cura de um paralítico. Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Oh, glória!
Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que tinha sido curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, como diz a palavra, Jesus subiu para Jerusalém e havia uma festa. Aliás, Jerusalém, irmãos, tem algumas festas que são, né, da agenda nacional de Israel. O pastor Fabiano sempre nos lembra que tais festas, como a dos tabernáculos, como a Páscoa, são festas dos pães asmos, irmãos, e outras são festas que estão na agenda daquele povo. E por isso, desde os tempos antigos, eram tão celebradas. Possivelmente, Jesus estava no período da Páscoa, na festa da Páscoa, e quando ele chegou ali, né, junto à porta das ovelhas, ali havia um tanque que era chamado Betesda, ou como dizem alguns teólogos, era o tanque das misericórdias, porque ali realizava-se sempre curas divinas de maneiras assim surpreendentes, extraordinárias. Havia naquele local, né, uma tradição de encontrarem-se muitos enfermos. E nós vimos aqui que esses enfermos das mais diversas espécies, paralíticos, coxos, mancos, cegos, né? Havia uma diversidade de enfermos e todos acorriam àquele lugar para ter a oportunidade de serem curados. Shemanaste. Esse entendimento, irmãos, para nós, nos mostra que a miséria humana, ela é, pela consequência do pecado, ela é permanentemente presente na humanidade. Miséria espiritual, miséria física, né? Porque, decorrente do pecado, nós todos estamos sujeitos a consequências dos nossos pecados. Somos sujeitos a sermos atingidos na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida secular. E naquele dia, né, como jazia multidão de pessoas esperando o quê? Olha o que eles esperavam: que a água se movesse dentro daquele tanque da misericórdia, tanque de Betesda. Estivemos lá há pouco, ano passado, quando estávamos em Jerusalém, porque um anjo descia dos céus num certo momento e agitava a água. Eles viam a água se agitar dentro do tanque. O tanque, nós sabemos, é um local de água parada. Nós que somos donas de casa sabemos, se a gente enche um tanque, um balde, a água fica parada. Só se movimenta se nós continuarmos a abastecer ou se nós balançarmos aquele tanque ou a água direto. Mas havia um certo momento do dia que aquele tanque tinha um movimento das águas e era dito que era um anjo que descia e que balançava as águas. Quando aquelas águas balançavam, e eu não vou me aprofundar muito, mas era um momento
glorioso, porque aquele doente que conseguisse descer ao tanque, possivelmente mergulhar naquelas águas, ele era curado imediatamente. Traz-nos uma analogia, querida igreja, né? Que aquela água que era parada até um certo momento do dia, ao ser agitada, ela tornava-se uma água viva, água que trazia vida. E isso nos mostra num paradoxo real, que quando Jesus Cristo diz: se beberes desta água, jamais terás sede, para aquela mulher samaritana, Jesus falava desta água viva, desta água que restaura, que cura, que dá vitória. A água que Jesus nos dá, ela é água viva e que nos traz vida eterna e jamais teremos sede. Aquela água, na hora que era agitada, ela tinha vida, ao ponto que alguém que entrasse na água, mergulhasse, era imediatamente curado, irmãos. Olha que coisa tremenda. Eu, quando olhei o tanque de Betesda ali, né, o resto já estão somente aquele local, eu não vi mais água, não vi água. Mas é profunda o poço, aquele tanque, são vários tanques. A gente fica assim de cima, olhando para baixo, é profundo. Imagine que aqueles paralíticos, eu pensava, meu Deus, ficava aqui todos esperando. Bora ver, lá vem, lá vem. Aí chegava a água, agitava, e eles tentavam ser colocados na água para serem curados. Porque nós sabemos que esta água viva que Jesus tem para nos dar, ela cura, ela sara, ela restaura também, como era aquela água agitada do campo, naquele tanque de Betesda. Jesus chegar ali, naquele tanque. Porque Jesus chega, irmãos, na hora certa, no tempo certo, no lugar certo. E quando Jesus chegar ali, ele viu aquele quadro, aquele cenário de miséria, de tristeza, de pessoas angustiadas, quem sabe doenças as mais diversas. E Jesus olhou para aquele homem e viu aquele homem que jazia 38 anos esperando uma oportunidade para ser curado. Irmãos, sabe o que é esperar 38 anos? Não é 3 dias, não é 15 anos, não é 10 dias. São muitos anos de espera. Eu digo que aquele homem era um homem de fé. Tá? Porque só espera quem tem fé naquele que pode fazer. Shai. E não é porque eu quero no meu tempo, é no tempo dele. Naquela hora Jesus chegou e tantos enfermos ele poderia ter tocado, ele poderia ter perguntado para um cego, quem sabe tinha cegos ali, ele poderia ter dito: e tu que não andas? Não, ele olhou para aquele homem, que Deus é pré-existente, Jesus, é aquele que tudo sabe. Antes mesmo de nós pensarmos, ele já lê os nossos pensamentos. Antes mesmo de chegar ao nosso coração, ele já sabe a nossa necessidade. Creia nisto. Renamando. E naquela hora, Jesus olhou para aquele homem de 38 anos ali e disse: querem ser curados? Eu amo Jesus porque às vezes você pode pensar: mas Jesus não sabia que ele queria ser curado, ele estava ali tradicionalmente. Mas Jesus, irmãos, ele gosta que nós confessemos as nossas necessidades, contemos para ele o que nós estamos precisando. Jesus gosta de demandar, ouvir a nossa confissão, o nosso apelo dirigido a ele diretamente. Ele nem conhecia o Jesus. Aquele homem de 38 anos nem sabia que era Jesus. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta óbvia, lógica. Porque Jesus gosta de nos aproximarmos dele e dizer a ele: Senhor, eu quero isto, eu preciso disso. Objetivamente, especificamente. Jesus gosta de nos ouvir, falar com ele. Amém, irmãos? E isso eu vou dar aqui um gancho
que o Senhor gosta de que os seus filhos falem com Ele, conversem com Ele, contem para Ele suas causas, seus problemas, seus pedidos. E isso nos remete a uma vida de oração, irmãos. Crente que não gosta de falar com o pai, filho que não gosta de falar com o irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho, primogênito. E muitas vezes nós deixamos de orar, de conversar com Ele, deixamos de falar com o pai, esquecemos de orar. A oração é a coisa mais difícil de praticarmos no diário da vida. Jesus disse: queres ser curado? Na lógica do ser humano, Jesus fez uma pergunta boba. Estava ali doente, morto. Mas na intenção exatamente de mostrar para aquele homem a necessidade que ele era a vida, ele era quem poderia curar, ele é que tem o poder de destruir as forças do inferno. É Jesus que tem o poder de curar, de restaurar, de levantar, de fortalecer. Xanábia. E naquela hora, olha o que disse aquele homem. Eu acho que aquele homem ficou olhando assim para ele, eu imagino isso. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro vai aí na minha frente antes de mim. Olha aí. Era um paralítico, até que ele se arrastasse, irmãos. Eu vejo aquela altura, eu imaginei ali naquela hora, meu Deus, é tão alto esse tanque. Como é que esse povo ia para a água? É alto e profundo. E Jesus disse: tu queres ser curado? Ele disse: sim, eu quero, mas como é que eu vou entrar aqui na hora que, na minha condições, eu não tenho tempo de chegar. Quando eu vou tentando, já faz outro na frente. E eu não posso. Multidões, irmãos, atropelavam aquele homem. 38 anos que ele tentava. Às vezes você ainda não tentou nada para esta causa ser resolvida. Às vezes você ainda não fez nenhum esforço para ter essa vitória que você tanto pede. Às vezes você ainda está: oh Senhor, ora por mim, fulano ora por mim, vivendo de muleta espiritual. Em vez de você ir diante de Deus e: Senhor, só sai daqui depois que chegar a minha bênção. Em vez de você ser perseverante, como este homem de 38 anos de doente ali. Foi. Às vezes você desmaia na primeira. Ah, não aguento mais, já orei, já clamei, não vejo resposta. Persevere, persevere. Mas ainda não chegou, mas vai chegar, porque a promessa não é do homem, é do Senhor para a tua vida. É de vitória. E esta causa não é maior do que o Deus a quem tu serve. E quando foi naquele momento, Jesus disse: então tu não podes, não tem ninguém, mas cheguei. Eu cheguei. E onde Jesus chega, irmãos, diabo não permanece, enfermidade não fica. Se você crê, será curado. Tantas e tantas vezes, irmãos, coisas terríveis venham nos assolar, venham nos desafiar, coisas sérias. E Deus nos dá um livramento, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Não daria nem tempo para contar, mas eu lembro que eu enfrentei um dia um tumor muito grande no ovário, uma dor que eu não podia botar o pé no chão, e o doutor Ulisses, lá na nossa igreja, em Parque Atenas, quando examinou, lá atrás mesmo, ele foi examinar e disse: é muito grande, o tamanho de uma laranja, esse tamanho, vamos fazer um exame. Fomos para o hospital e ele fez o exame, ele tem que operar imediatamente, porque se isso romper, é difícil sobreviver. E eu disse: para amanhã? Ele disse: para já. Eu digo: Jesus, eu não aceito isso, Jesus. Aí comecei a clamar, passei a madrugada clamando.
para a honra e glória do Senhor. Esse Deus já que a gente tem ouvido falar aqui através do nosso pastor, este Deus que age assim, na hora, no momento certo, entrou com a providência. Irmãos, quando fizeram os exames próprios para fazer a cirurgia, na manhã do dia seguinte, tinha desaparecido o tumor que estava amedrontando até o médico, dizendo, tem que ser imediato, não pode esperar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que agora, é um Deus já, o Deus que cura. Quando ele chega, o diabo não resiste à presença do nosso Senhor. E aquele homem, Jesus diz, não é preciso entrar no tanque, rapaz. Quando Jesus chega, os recursos humanos não passam a ter nenhum valor. Quando Jesus entra na tua guerra, na minha guerra, na história, as coisas mudam. Porque os recursos em Deus são os recursos que definem a nossa vitória. Amém? Aquele homem não precisou de outro botar no tanque, nem Jesus precisou botar no tanque. A ordem do Senhor sobre a doença, sobre a morte, sobre o inferno é tão grande que nem a morte pode sustentar o nosso Jesus no túmulo frio. Amém, igreja? Creia! Mas irmã Thelma, eu não estou conseguindo crer. Creia! Mas é impossível. Creia! Mas eu não estou vendo nenhuma resposta, parece que está piorando. Creia! A hora de Deus vai chegar na tua vida, como chegou na vida daquele homem. Xandai. E o Senhor disse, levanta, toma o teu leito e anda. E o Senhor, nesta noite, tu trouxe para o Senhor uma causa, pois esta causa já está nas mãos do Senhor. Espera nele, confia nele, e tudo mais ele fará. Amém? Deus nos abençoe.